Amém, irmão? Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar e nos ajudar na ministração, porque nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por este momento. Momento este, Deus, que nós cremos no teu poder, nós cremos na tua soberania, nós cremos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para conosco nesta manhã. Nós aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua voz, para aprendermos um pouco mais de ti, e nós damos a ti, Santo Espírito, a plena liberdade de ação, para que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa agir na nossa vida de uma maneira tão especial, que nós vamos sair daqui, Senhor, alegres, regozijantes, sabendo, ó Pai, que o Senhor esteve, que o Senhor está e que o Senhor estará no nosso meio. Por isso, Senhor, nos ajuda, Pai, nessa ministração, ó Deus, para que cada coração aqui presente, cada filho teu aqui presente, cada pessoa que o Senhor tem trazido aqui nesta manhã, possa, ó Deus, receber de bom grado a tua palavra, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, também como bom botucatuense, se eu errar aqui a coisa do family, né? Nix, Flitz. Olha, tá vendo? Bom botucatuense, irmãos. Então, lá na nossa terra é Pircorococó, né? Então vamos lá em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, e eu peço a Deus que Ele me dê a sabedoria suficiente para nós falarmos sobre filhos. Até por ser Dia das Mães, né? E eu quero fazer aqui um parênteses também a todas as mamães, né? Feliz Dia das Mães. Que vocês recebam um dia cheio de graça, cheio de alegria e de poder de Deus. Amém? E filhos, presta atenção na palavra ministrada nesta manhã, para que você possa respeitar, honrar, né? E estar demonstrando todo o teu amor à sua mãe. Hoje nós estamos na segunda mensagem, né? Na mensagem da série Family Flix, uma série que muitos aqui acionam, né, na TV e tem um acompanhamento muito bom. Na semana passada, com o pastor João, nós vimos aqui algumas coisas, recebemos aí até uns puxões de orelha, né, pastor? Mas bons, benéficos, né, que vêm nos ajudar, porque a palavra de Deus, ela vem e nos ajuda em tudo. A palavra de Deus, ela é prumo para a nossa vida. A palavra de Deus nos leva a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E muitas vezes, por não conhecer, por não entender, por não se situar, se acionar a palavra de Deus, nós deixamos algumas coisas e seguimos vivendo tradicionalmente, vivendo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, e nem sempre aquilo que a gente vê e que a gente ouve é a realidade ou a verdade, ou é o correto. Nós temos que saber, pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, o que vem a ser uma vida regrada de retidão diante de Deus. E ali nós vimos, né, a respeito de uma família que tem que ter a fundação inabalável, que é em Jesus Cristo. Mas também falamos que quando estamos edificados sobre este alicerce, nós escolhemos os tijolos corretos para edificar a nossa casa. Ou seja, a verdade, a mansidão, a integridade, palavras
de Deus, palavras que nós recebemos diretamente do trono do Senhor. Também nas nossas palavras, maneiras de nós falarmos, de nós nos expressarmos. Eu sempre tenho dito que a palavra dura, ela suscita ira, mas a palavra branda, ela desvia todo furor. Você tem maneiras e maneiras de falar alguma coisa a respeito, né, do seu cônjuge, da sua esposa, dos seus filhos, do seu vizinho. Dependendo de como você fala com o seu vizinho, você o afronta sem querer, você sem esperar. Depende da maneira que ele está ali recebendo, como ele está ali emocionalmente. Muitas vezes as atitudes. Então nós vemos que esses tijolinhos, nós temos que buscar em Deus para nós edificarmos, né, a nossa casa, edificarmos o nosso lar. E isso é necessário que nós prestemos bastante atenção. Eu sei que muitos que aqui estão, né, não têm uma família sobre essa mesma fundação de que é Cristo Jesus. Uns que receberam Jesus há pouco tempo, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador há pouco tempo. Outros que vêm à igreja por 3 anos, 2 anos, então estão aprendendo. Eu me alegro muito e eu me sinto privilegiado, porque eu nasci dentro de um lar evangélico. Segundo o relato da minha mãe, 15 minutos ou meia hora a mais que ela ficasse na escola bíblica dominical, eu tinha nascido lá na igreja presbiteriana de Monte Sião, em Botucatu, né? Mas a minha mãe saiu da igreja, atravessou a linha e foi lá para minha casa, e chegou lá, teve que convocar lá, chamar a dona Mariona, que era a parteira naquela época. Todo mundo buscava, né? E ali a dona Mariona foi lá na casa da minha mãe, e o Reinaldo acabou nascendo. E aí eu venho aprendendo desde a minha infância, passando pela adolescência, passando pela juventude, eu vim aprendendo as coisas de Deus. E para mim, muitas coisas, às vezes que eu ouço, muitas vezes que eu vejo pessoas agindo, né? Para mim se torna um absurdo, porque na verdade eu não fui ensinado naquilo. Eu fui totalmente ensinado nas coisas de Deus, e quando você é ensinado nas coisas de Deus, você tem equilíbrio, você conhece, você sabe, você passa a ter uma estrutura da maneira que Deus quer. É bem na verdade que, como o Eduardo ali disse, né, muitas vezes nós botamos culpa, né, no diabo, que o diabo tem uma costa larga, né, e na verdade muitas vezes não é. Muitas vezes sim, porque a palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, e se puder tragar, ele traga. Mas se não puder, se você estiver firmado em Jesus, se você estiver com esses tijolinhos corretos, né, edificando a sua vida, edificando a sua casa, o que é que vai acontecer? Você vai estar com uma estrutura firme, fortalecida, como diz lá em Efésios 6, né, na força do poder de Deus. E nós precisamos estar desta maneira. Então, como muitos aqui, algumas pessoas não têm essa estrutura, mas você pode orar, você pode fazer a sua parte. Abro aqui um outro parênteses também, né? Quarta-feira às 8h30, né, temos aqui uma reunião de oração, onde você tem a possibilidade, você tem o privilégio de vir até aqui e orar em favor da sua casa, e orar em sua família, em favor a sua parentela. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Às vezes, na maioria das vezes não, né? Às vezes lá em casa você tem muitos compromissos, a correria é grande, o trabalho é grande. Pessoas aqui, eu não conheço todos, mas eu conheço algumas pessoas, e pessoas que às vezes trabalham das 6 horas da manhã até as 10, 11 horas da noite, achando que isso vai trazer algum benefício para ele. Verdadeiramente alguma coisa traz, mas da mesma maneira que entra, também sai. Por quê? Porque não tem algo estruturado
em Deus, para que você possa reter a bênção que o Senhor te dá. Então aqui, ó, irmãos, por favor, quarta-feira, 8h30, né? Ó, 10 horas, 9h30 praticamente nós estamos terminando. Mas venha orar, venha buscar ao Senhor, faça a sua parte, né? Hoje nós vamos aproveitar o Dia das Mães e vamos falar sobre filhos, né? Talvez algum aí solteiro já disse assim: bom, mas eu sou solteiro, essa palavra não vai ser muito bem comigo não. Mas uma coisa eu digo para você, vai ser sim. Sabe por quê? Porque ou você é filho de alguém, ou você daqui uns anos você vai ter filhos. Então essa palavra vai fazer bem também ao teu coração, à tua vida. Sabe, irmãos, eu vejo que nós temos uma visão, o mundo nos dá uma visão errada sobre filhos, ou sobre ter filhos. De um lado, é uma visão às vezes pessimista, às vezes uma visão egoísta, porque filhos, as pessoas acham que filhos serão aqueles que irão consumir os nossos recursos. Eu não vou ter filhos porque gasta muito, é despesa, é muita despesa. Ter filhos não é fácil. Realmente, eu posso dizer a vocês que não é fácil, mas é delicioso. E eu até brinco com os meus filhos lá em casa, tanto com o Fábio e com a Fabiana. Eu até brinco com eles dizendo assim: olha, se eu soubesse, eu não teria filhos, eu só teria netos. Porque o meu neto é demais, irmãos. O meu neto me traz uma alegria tremenda. Eu fico imaginando que eu tenho um. Se eu tivesse 8, 9, eu já falei para a Fabiana: vê como é que faz esse negócio aí, o Alex. O Fábio, meu, tá na hora, já está passando da hora. Mas não me ouve, irmãos, não me ouve. Mas muitos acham que filhos vai consumir ali os seus recursos, vai privar muitas vezes aquilo que ele gosta, e que dá prazer. Eu vivo muito gostoso, eu vivo muito bem com meu cônjuge, com meu marido, com a minha esposa. Nós temos aqui uma situação financeira até razoável, então eu posso ir viajar, eu posso fazer isso, eu posso comprar, eu posso ir passear, eu posso fazer o que eu quero. E se eu tiver um filho vai ser um pouco mais complicado. Muitas pessoas pensam desse jeito. Outras pessoas pensam uma visão até mais romântica, dizendo: olha, se eu tiver um filho, o filho vai me trazer uma felicidade tremenda. O filho vai trazer uma alegria lá na minha casa. Mas opa, se você tem a sua esposa, se você tem o seu marido, a felicidade já está ali na sua casa, já está ali no seu lar. Algo tremendo é você ter uma esposa de lado, ou a esposa do lado. Bem, irmãos? Não foi muito não. Irmãos, disseram para mim que a mulher, ela fala 4.900 palavras por hora. Falaram para mim, 4.900 palavras por hora. Só que eu cheguei numa conclusão, depois de 45 anos de casado, quase 46, eu cheguei numa conclusão que não é 4.900 palavras por hora. Não é. Não é. É por minuto. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem, né, como diz aqui o pastor Kamal, que não é bom dar conselho, né? Mas se vocês quiserem aceitar um conselho ou falar, né? Deixa ela falar, irmão. Deixa ela falar. Escuta e depois a experiência já. Hein? Escuta, tranquilo, e sai de fininha e está tudo certo. Mas às vezes as pessoas têm, né, o casal tem uma visão romântica por ter filhos. Ele vai trazer felicidade.
tornará o nosso casamento ainda mais. Algumas pessoas, alguns casais, estão em crise, ou estão assim, em discórdia, ou estão passando por um momento meio esquisito no seu relacionamento. Então eles pensam assim: ah, não, vamos ter um filho, porque senão daqui a pouco um ou outro vai pedir o divórcio. Então vamos ter um filho, porque o filho vai segurar o meu marido, meu filho vai segurar a minha esposa. E assim as pessoas pensam. E eu quero dizer uma coisa para vocês: que filho não segura casamento nenhum. Se a mulher resolver e tiver decidida, ela pede o divórcio e vai embora. Se o marido tiver decidido, ele pede o divórcio e vai embora. Mas se os dois estiverem com a sua vida estruturada em Cristo, pode ter certeza que as coisas funcionam melhor, porque Deus, Ele é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz também, me lembro agora aqui, que por causa das misericórdias de Deus, nós não somos consumidos. Então é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. As crianças deveriam tornar a vida dos casais mais feliz. As pessoas deveriam e devem pensar desta forma. Mas uma coisa eu digo para você: não é sempre assim. Não é sempre assim. Quem disse que filhos existem para nos dar felicidade? Eu conheço muitos casais, que por causa de um problema, uma deficiência física, um probleminha no seu organismo, não têm filhos. Mas eles vivem muito melhor. Eles vivem muito mais felizes. Eles vivem muito mais privilegiados. Porque eles se doam um ao outro. Eles têm o respeito um para com o outro. Eles têm o amor um para com o outro. Eles têm a amizade um para com o outro. Porque o casamento é algo muito bom. O casamento é algo que nos traz assim uma tranquilidade, uma realidade. Mas ao mesmo tempo, ele faz com que nós tenhamos problemas, dificuldades, como também regalias. Vivemos numa cultura consumista, onde os filhos são produtos adquiridos para nos dar felicidade. E quando percebe que não é bem assim, os casais se frustram, a família se frustra. Por isso tantas pessoas estão optando por comprar bichinhos de estimação, como nós ouvimos aqui domingo passado. Tem o bichinho como filhinhos. Vem com a mamãe, vem com o papai. Lá em casa tem um camaradinha chamado Toby. E esse camaradinha chamado Toby é do Leonardo. E o Leonardo, quando vira para ele, fala assim: Toby, vamos para a casa do vovô. O Toby vira um sarceiro. Ele corre para tudo quanto é lado. Ele sabe aonde é que ele vai. É impressionante. Mas nós não devemos fazer assim. Nós já falamos, né? Mas o Leonardo, até por ser criança, muitas vezes ele fala. Mas por quê? Porque as pessoas trocam, né? Ao invés de terem filho, terem bichinhos de estimação. Porque eles nos dão felicidade. Eu tinha uma cachorra pastora alemã, linda, chamada Natasha. Impressionante como eu estava a uns 2 quarteirões mais ou menos da minha casa, e ela deitada lá no lugar dela, mas a hora que chegavam uns 2 quarteirões da minha casa, ela levantava e já corria lá para o portão
a me esperar, porque ela sabia que eu estava chegando. E a Margarida às vezes falava assim, ó, o rei está chegando, porque a Natasha descia de um jeito que era só peculiar, era só dela mesmo, e ali caracterizava que eu estava chegando. Mas muitas vezes, irmãos, nós não ficamos, eu e a Margarida não ficamos só na Natasha. Graças a Deus que nós tivemos o Fábio e a Fabiana, e que hoje também nós temos o Leonardo, que nos dá alegria, né? E eu falo para ele assim, eu falo, Léo, você é a alegria do vovô, né? E ele sabe disso. E assim, quando eu chego a dizer isso, ele já aproveita e vem com umas reivindicações, puxa a listagem total, né? Puxa uma lista do bolso ali e fala assim, vô, vamos comigo. E ele sabe que pode contar comigo, né? Afinal, o problema do filho, ou o problema em ter o filho, é o filho ou é a expectativa do filho? Filhos visam a nossa felicidade? Sabe, irmãos, eu tive 2. Nós temos 2. Isso muito me alegrou, isso muito me alegra. Mas eu me lembro de um dia dar uma fotografia de presente para Margarida, lá no nosso início de namoro, onde eu escrevi nas costas da fotografia: Margarida, para você, com muito amor, do seu eterno namorado. E pus embaixo Reinaldo. Eu me lembro que quando ela pegou essa fotografia, ela disse para mim assim, olha, eu vou cobrar isso, hein? Eterno namorado? Eu falei, pode contar, eterno namorado. Bom, nós temos 45, vai para 46 anos de casado. Mais 3 de namoro, já vai para 49. Mas eu namoro com essa mulher até hoje. E pretendo namorar enquanto eu estiver aqui. Eu já disse para ela que se ela quiser largar de mim, ela larga, mas eu não largo dela. Então, como a coisa está estruturada em Deus, pode ter certeza que nós vamos até o fim. Justamente naquela palavra onde ali o pastor nos disse, o juiz nos disse, né? Até que a morte nos separe. E não é uma obrigação, não. Não é uma obrigação, não. Ela sabe disso. E eu também sei que da parte dela é recíproco. Ela faz também por amor. Ela faz também por carinho. Crianças são presentes de Deus para nos ajudar. São crianças de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornar adultos. Eu me lembro que quando nós nos casamos, por um ano aproximadamente, um ano e pouco, ela engravidou. E até ali ela estar grávida, a gravidez dela, por ali confirmada, nós vivíamos um para o outro. A minha preocupação total era ela, a preocupação dela era total para mim. Mas é impressionante, e quem sabe aqui, quem é pai, quem é mãe, sabe disso que eu vou dizer. Os solteiros ainda não vão entender, mas o dia que ser mãe e pai vai entender também. No momento em que ela soube que estava grávida, a preocupação já não foi total minha para com ela, e nem dela para comigo. Mas a preocupação já foi dividida com o filho, dividida ali com o que ela estava gerando, que nós nem sabíamos se era menino ou se era menina. E depois, quando ainda ele nasce, aí dá uma impressão que os pais aqui, as mães vão entender muito bem. Parece que a gente não vive mais para a gente. A gente agora vive para os filhos. E aí os dois focados num só. E quando teve a Fabiana, era 2 focados em 2. E assim por diante. Isso é muito bom, porque as crianças são presentes de Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor para nós.
E são crianças, as crianças vêm para nós, esses filhos vêm para nós, para nos tornarmos adultos, maduros, para podermos entender, na sua totalidade, a vida que nós vivemos, a vida que nós temos. Elas são também presentes de Deus para nos ajudarem, para nos aprofundarem a nossa relação com Deus. Irmãos, eu me lembro que no início, Fábio não deu muito problema de saúde, mas Fabiana deu um pouquinho. E como nós buscávamos a Deus? Quando nós ali, qualquer coisinha que ela tinha, porque você pode ver aqui, ó, não abrindo um parênteses, mas é uma realidade agora. Quando você está tudo bem na sua vida, está tudo tranquilo, você pode orar, mas você não ora muito. Você ora mais ou menos. Você, quando está tudo bem na sua vida, você vai fazendo tudo aquilo que você necessita e pouco você lembra de que existe um Criador, de que existe alguém, um ser maior, que possa cuidar, que cuida da sua vida 24 horas por dia. Mas quando se tem um diagnóstico, quando se tem um problema, quando se tem uma dificuldade, quando se tem ali a sua vida agravada com algum problema, você volta para Deus e a primeira coisa a você dizer, a primeira coisa a eu dizer é: oh meu Deus! E nós buscamos a Deus. Então as crianças são presentes de Deus para nos ajudarem, para que nós possamos nos aprofundar a nossa relação com Deus. Sabe, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos e darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter coragem. Porém, não podemos esquecer, nossa relação de aliança não foi estabelecida com os nossos filhos, mas foi estabelecida com o nosso cônjuge. A aliança que eu fiz foi com a Margarita. É bem na verdade que os filhos vêm, mas não pode tomar o lugar do seu cônjuge. Nossos filhos passam e quem fica do nosso lado é o cônjuge. Fabiana já casou, ela tem a sua casa. Os filhos de vocês, alguns, né, já casaram, têm a sua casa, têm a sua família. Mas o cônjuge, a tua esposa, o teu marido, ele permanece ali, do lado seu. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. E você precisa se aperceber disso. Há casais que isso não é muito claro. Principalmente mulheres, que gradativamente abandonam a relação de aliança com seu marido para fazer a relação de aliança que Deus não pediu com os seus filhos. Eu já ouvi dizer, e eu ouço isso, e eu acredito também nisso, que o amor de mãe só está abaixo do amor de Deus. Eu acredito nisso. O pai, ele ama o filho, mas não como a mãe. Porque aqui, o filho, aquilo que está ali do lado dele, saiu de dentro dela, faz parte dela. Tanto é que enquanto a criança está gerando no ventre ali da sua mãe, a mãe come, ele come. A mãe bebe, ele bebe. O pai come, ele não come não. O pai bebe, ele não bebe não. Mas a mãe dorme, ele dorme. A mãe descansa, ele descansa. A mãe anda, ele anda. A mãe se movimenta, ele se movimenta. Então o amor de mãe, eu sei e entendo que é muito grande. Mas isso não pode tomar parte da aliança
que você fez com o seu marido. Pessoas que muitas vezes focam somente no filho e esquecem o marido do lado. E nós aqui vimos, a semana passada, algo a respeito disso. E sabe, algo que eu tenho a acrescentar até nisso. E se você tem feito assim, minha irmã, você não tem o direito de fazer isso. Depois, se quiser reclamar ou quiser conversar comigo, não tem problema, nós vamos conversar. Nós vamos na Bíblia, nós vamos na palavra de Deus, para ver que a aliança que você fez, o 2 em uma só carne, é com o seu marido. Se você dedica mais aos seus filhos do que o seu cônjuge, corrija isso. Corrija isso. Você está fora da direção de Deus. Casais mais jovens aqui podem até estar pensando da seguinte maneira. Esse é pensamento do pastor Reinaldo, porque o pastor Reinaldo é do século passado. Realmente eu sou mesmo. Tem muita gente aqui que é do século passado também. Talvez seja uma geração que pensa diferente. Não, irmãos, é algo que foi estabelecido por Deus. E sabe, situações e circunstâncias mudam. Presta bem atenção agora, irmãos. Situações e circunstâncias mudam, mas princípio de Deus não muda. A Bíblia nos garante que Deus é imutável. Então precisamos tomar muito cuidado com isto. Filhos nos são emprestados por Deus, quer sejam os naturais, quer sejam os adotivos. Filhos têm um alto poder de nos tornar idólatras. Sabia disso também, irmãos? Não é fácil. Por tantas coisas que nós passamos e decepções, tristeza, problemas, atritos, conflitos de pai e filho. Um dia, meu filho chegou para mim e disse para mim assim: pai, vem cá. Eu me aproximei dele e ele disse para mim, nós já testemunhando aqui, ele já testemunhou isso aqui também. Ele chegou para mim e disse assim: pai, você ama mais quem? Eu ou Deus? E eu olhei ali naquela hora, e no mesmo momento veio na minha cabeça rapidinho, se eu dissesse para ele que eu o amava, porque eu amo, e eu amava, e eu amo, é meu filho, por mais difícil que podia ser, se você chegar, por exemplo, para a mãe do Fernandinho Beiramar, vocês aqui conhecem, já ouviram falar? Se você chegar para a mãe do Fernandinho Beiramar, o Fernandinho Beiramar é o melhor filho que existe, melhor pessoa que existe. Ele não é tão ruim assim como dizem, não. E eu ali naquele momento fiquei pensando, se eu disser para ele que eu amo mais, e que eu amo, eu estarei idolatrando meu filho. Porque a Bíblia diz que é para que eu ame ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. E se eu dissesse para ele que eu amava mais a Deus do que a ele, poderia trazer ali um problema maior ainda no nosso relacionamento. Então ali naquele momento, muitas vezes eu fiquei sem muitas vezes o que poder dizer. Mas o Espírito Santo disse para mim: olha, você ama mais quem? E eu fui encostado na parede.
E por aquilo que eu já tinha aprendido, por aquilo que eu tinha lido, por aquilo que eu já tinha presenciado de Deus na minha vida, por aquilo que eu já tinha recebido de Deus na minha vida, eu disse para ele assim: olha, Fábio, eu amo mais a Deus do que você. Isso, não estou dizendo para você que eu não te amo. Se eu amo a Deus, Ele vai fazer com que você seja a parte importante da minha vida, mais importante da minha vida. Mas eu amo a Deus, porque Deus, Ele faz com que eu, através desse amor que eu tenho por Ele, essa dedicação que eu tenha por Ele, essa entrega que eu tenha por Ele, Ele vai fazer com que eu ame cada vez mais a sua vida e possa proporcionar para você tudo aquilo que você precisa. Agora, se for ao contrário, eu já não vou dizer para você que eu vou receber tudo aquilo que eu preciso de Deus, porque você não está comigo em todos os momentos, em todas as horas, mas Deus está comigo todas as horas. E mesmo quando nós estamos distantes, eu peço para Deus cuidar de você, eu peço para Deus abençoar você. E ali nós pudemos conversar, e ele dizer ali para mim: pai, eu entendo o que você está dizendo. Embora ele não entendeu muito, depois no dia em que ele fez o encontro com Deus, ele entendeu. Levou muitos anos para ele entender isso. Filhos têm um alto poder de nos tornar idólatras. Adoção é também um ato de coragem, tanto quanto ter um filho biológico. Eu sei que não é fácil pessoas decidirem em adotar um filho. Mas vai aqui, irmãos, uma palavra para você. Adote um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, muito bonitinho, beleza, maravilha, maravilha. Não sou contra não, maravilha, maravilha. Se eu pudesse, eu teria um monte de cachorrinho, um monte de gatinho. Não posso. O lugar lá é pequeno, não tenho muita estrutura. Tem despesa também, tanto quanto o filho. Mas se não tem filho, adote um. Adote um. Eu me lembro de uma vizinha que morava ali do lado nosso. Ela lutou para engravidar e não conseguiu. Ela adotou o Eduardo, o menininho lá. Ela adotou numa semana. 2, 3 semanas depois, o que aconteceu? Engravidou. Ela engravidou. Então, irmãos, a adoção é um ato de coragem, tanto quanto ter um filho biológico. E eu quero dizer também que os filhos não são nossos. O que fica é a nossa relação de aliança com a nossa esposa. Eu, quando oro por criança, eu falo para Deus a seguinte frase: Senhor, esta criança não pertence aos seus pais. Ele está no seio da sua família, para que essa família possa cuidá-lo da melhor maneira possível. Mas essa criança pertence a ti. Sabe por que eu oro assim? Sabe por que eu digo assim? Porque umas crianças se aproximaram de Jesus, correram para perto de Jesus, e os discípulos ali impediram as crianças de chegarem até Jesus, onde Jesus viu aquele movimento. E Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. As crianças são reino de Deus, é do reino de Deus. A criança tem uma idade chamada a idade da inocência, que nós podemos até imaginar um pouco, uns mais, outros menos, mas podemos colocar ali um limite,
parâmetro de 12 anos aproximadamente. Porque tem crianças com 12 anos já madura bastante, o suficiente, para entender o que é certo e o que é errado. E tem criança com 14 anos que ainda continua na inocência, que ele não sabe ainda que é certo e que é errado. E aí as mães, os pais dizem assim, minha filha tem problema. Não, não tem problema, é normal. A idade da inocência, ela sobe um pouquinho, ela varia um pouquinho. Lá em Botucatu, nós diríamos, ela varia, mas varia, né? Um pouquinho. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é que eles vejam em seus pais terem uma relação de aliança. Esse é o maior presente. Muitas vezes nós entendemos e queremos dar tudo que o filho necessita, o que o filho pede. Se eu pudesse, eu daria tudo para os meus filhos, mas eu não consigo. E eu daria tudo também para o meu neto. Às vezes eu exagero um pouquinho. Ainda bem que tem por detrás de mim a Fabiana e o Alex, que vem consertando aquilo que eu estrago. E eu digo para eles assim sempre, eu falo assim, olha, eu curto o Leonardo, vocês educam ele. Vai firme. O que eu puder ajudar, eu ajudo, mas de vez em quando eu atrapalho. E avô é assim, mas não tem jeito. Pelo menos os que eu conheço, é mais ou menos assim. E quando nós não entendemos que o maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos é a relação de aliança que nós temos, nós criamos, sabe, um verdadeiro chefinhos, como uma vez eu fui assistir com o Leonardo lá no cinema, né? O Poderoso Chefinho. Não sei quantos aqui já assistiram. Assista lá que você vai ver como é que é o negócio. Aí você vai entender um pouco daquilo que nós estamos falando. A geração que nasceu a partir de 1980 e tem hoje entre 18 e 33 anos, é chamada de geração Y. Eu não entendia muito bem esse negócio, irmão. Eu falei, nossa, é geração Y, Z, W, que geração é essa, né? Eu não entendia muito bem esse negócio, não. Mas é porque muitas vezes foram ensinados de que ele tudo podia, ele tudo entendia, tudo que o filho, a geração ali, o que o filho fez, tinha que ser agradável, tinha que ser agradado, tinha que ser ali exaltado. Mas muitas vezes, irmãos, a cultura que nos envolve diz, precisamos sempre elogiar, porque a crítica deixa a criança insegura. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho que falar para o meu filhinho, coitadinho. Ou eu tenho que falar para o meu filhinho, olha, muito bom, parabéns, você pôs o cinto de segurança. Como que se fosse algo que ele fez, que esmera assim como que eu diria, um elogio, quando na verdade é obrigação. É obrigação. Quantas vezes eu falei para o Fábio assim, olha, você aprendeu lá na autoescola que quando se entra dentro do carro, uma das primeiras coisas a fazer, o que é? Colocar o cinto de segurança. E como foi difícil entender isso. Agora, dá-se a impressão, né? Tenho a impressão, porque eu não estou com ele todo dia dentro do carro, mas dá-se a impressão de que ele está pondo o cinto de segurança. Pastor Cão? Não é fácil. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, só por cinto de segurança, de não colocar o cinto de segurança, que eu me lembre, Fábio recebeu, acho que umas 35 multas. Perdeu carteira de motorista por 2 vezes, por causa do cinto de segurança.
Hoje, graças a Deus, ele está pondo o cinto de segurança. Mas eu nunca procurei estar mostrando para ele que ele podia colocar o cinto de segurança por detrás, como ele colocava. Não, eu sempre ali ensinando, sempre repreendendo. Muitas vezes nós começamos a elogiar o que é obrigação e responsabilidade. Mas muitas vezes o filho chega em casa com nota baixa. O pai vai à escola questionar o professor. Ao invés de sentar ali com o seu filho e ajudá-lo nas tarefas, buscar ali, mostrar para ele que não é tão difícil a matemática, não é tão difícil a matéria, história, o português, ou qualquer coisa assim. Mas muitas vezes nós preferimos fazer o nosso trabalho, ficarmos muitas vezes em frente à televisão, ficarmos muitas vezes no celular. Você já imaginou, irmãos? Eu vejo aqui, ó, a minha vontade, né? O pastor Kamal é o pastor responsável pela igreja. Mas na minha vontade, sabe o que eu faria? A primeira coisa que nós entrássemos aqui na igreja e colocaríamos aqui, ó, desligue o celular. Muitas vezes a gente olha, desculpe, me perdoe, eu sou meio bisbilhoteiro, às vezes, não sempre, mas às vezes. E muitas vezes a gente olha aquele que está à frente, ele está ali no WhatsApp, respondendo, está ali no Google, buscando não sei o que e tal. Quando se busca com relação àquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo pregado, amém, graças a Deus, beleza, sem problema. Mas como é difícil, irmãos, eu não sei vocês, para mim é, estou dizendo meu, como é difícil você direcionar o seu celular na sua mão, tendo ali o Facebook, tendo ali o Instagram, tendo ali o WhatsApp, tendo ali não sei o quê, como é difícil. Tem hora que a Margarida fala assim para mim, ei, você não responde as minhas mensagens. Pô, mas eu estou dirigindo. Ah, mas eu estou lá. Pastor João ficava doido e fica meio doido comigo de vez em quando. Pastor Kamal já está começando a ficar doido comigo. Porque ele liga para mim e o pastor Reinaldo não atende. Às vezes eu silencio, ponho no vibracal, ponho no bolso, e às vezes nem sinto a vibração, irmãos. Tão desligado que eu sou muitas vezes do celular. É ruim? Também é ruim desse jeito. Mas ruim também é você estar o dia inteiro, 24 horas por dia, ali, ó. Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro para ele sentir a vibração e poder responder o que eu não sei. Irmãos, quando não tinha celular, quando não tinha telefone, as pessoas tinham que esperar você chegar na sua casa para conversar com você, principalmente a Margarida. Eu falei com a Margarida, né? Ela falou, nossa, precisava tanto de você estar aqui, você não estava. Ah, se aí tu pudesse ter o telefone. E naquele tempo meu lá, telefone era caro, irmãos, não era fácil não. Não era simples como hoje, que todo adolescente, toda criança tem o celular. Sabe o que isso tem provocado nessa geração? Uma geração que cumpre responsabilidades e quer promoção somente. Filho, faz isso que o papai vai dar aquilo. Filho, faz isso que eu vou fazer aquilo. Não, filho, faz isso porque é obrigação sua. Quinta-feira passada, eu fui à casa da Fabiana, para ele poder fazer uma ajuda lá do marceneiro que estava lá na casa dela. E tinha lá umas 3 sacolinhas de lixo para ser levado na lixeira.
E aí a Margarida falou para Fabiana, e a Fabiana disse assim: não, deixa aí que o Léo vai levar lá na lixeira. Eu na hora eu falei assim: pô, mas que coisa triste, meu. Pô, mas por que, meu? O Léo? Ah, não, o Léo não pode. O Léo é o meu chegado. Não. Eu pensei comigo, falei, não, eu vou pegar as 3 sacolinhas e vou levar na lixeira, para que o Léo não leve na lixeira o lixo. Poxa, mas tanta coisa. Não, deixa aí, ele vai fazer. E na hora ali eu falei assim, não, eu vou levar o lixo. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou para mim assim, não, deixa, ela está ensinando ele. Você não vai levar, não. Na hora ali eu recebi como um puxão de orelha do Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo puxa a orelha, pastor? Puxa. O Espírito Santo falou para mim, ele falou, não, o que você está fazendo? Quantas vezes o Alex toma uma postura lá, desculpa Alex, Fabiana, mas são meus irmãos, então eu tomo eles como referência. Às vezes o Alex toma uma postura lá, que eu falo, pô, não está certo isso aí, pô. Penso comigo, não falo nada para ele. Mas eu fico injuriado do outro lado lá, e falo, pô, mas o Léo não merece isso, meu. O Léo não. O Léo é meu neto. É o único que eu tenho ainda. Não. Mas no mesmo momento, o Espírito Santo fala para ele, fica quieto, rapaz, você está fazendo o quê? Você vai estragar mais isso? Porque eu estrago um monte, irmão. E o Espírito Santo está me corrigindo. E eu estou seguindo em frente. Sabe, muitas vezes isso tem que acontecer, porque não pode ser uma geração que cumpre responsabilidade e quer promoção somente, mas uma geração que saiba lidar com as críticas e sabe lidar com as suas dificuldades. Vou dar uma corridinha, pastor. Sabe, no processo de formação do seu filho, aprenda a superar zonas de conforto e respeitar limites. Nós precisamos aprender isto. E nós vamos ver isto também lá em Hebreus capítulo 12, do verso 4 a 11. Depois vocês leem na casa de vocês. Muitas vezes ali, judeus convertidos ao cristianismo eram perseguidos e voltavam ao judaísmo e ficavam isentos da perseguição. Então eles se convertiam, depois voltavam para poder sair fora da perseguição. E aí o autor diz que vocês não voltaram atrás por causa da zona de conforto e não porque era o seu limite. Muitas vezes nós pensamos em fazer até exercícios, ginástica, e muitas vezes nós criamos um monte de dificuldade, um monte de problemas, um monte de impedimentos, porque muitas vezes nós não queremos sair da zona de conforto nosso. Mas para você fazer exercício, para você ter flexibilidade, para você ter agilidade, para você ter força nos seus braços, nos seus músculos, você precisa fazer o exercício físico. Muitas vezes algum tempo atrás, começou a ter um problema no meu braço, comecei a ter muita dor no braço, e eu fui no médico, o médico falou para mim, você precisa fazer exercício. E aí ele me ensinou lá umas fisioterapias lá que eu para mim fazer, e eu fui fazendo, e melhorou. Por quê? Porque o braço precisa de movimento, as pernas precisam de movimento. Tem gente que gosta só de elevador, mas sobe pela escada de vez em quando. Muitos aqui moram em prédios, em edifícios. Tudo bem, você mora lá no 25º,
né? No 18º, tudo bem, mas sobe uns 3 ou 4 andares, vai até o 7º, e do 7º ao 12º, sobe a escada. Do 12º você pega o elevador de novo e vai até o 25º. Mas é um exercício. Mas nós não queremos sair da zona de conforto. Mas nós precisamos também. Quer ver uma coisa também que muito me entristeceu uma vez? Quando ali a minha filha disse pro Léo, vai arrumar o seu quarto. Eu falei, mas arrumar o quarto? Aí eu na hora pensei, não, Léo, deixa que eu vou, vai arrumar a cama para você. E nesse dia eu fui, irmão, arrumei a cama para ele. Ele estava na zona de conforto. Mas eu fiz o quê? Fiz errado. No processo de formação dos seus filhos, insista nas palavras de ânimo. Insista. Tem gente que só fala palavras de desânimo. Palavras que trazem prejuízo, que trazem julgo sobre a vida do filho. Mas você não tem jeito mesmo, hein, menino? Outros nem dizem menino. Você não tem meio jeito mesmo, hein, moleque? Vou arrebentar sua cara. Vou cortar você na cinta. Irmãos, repreenda com delicadeza. Eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus entrou no templo e viu ali aqueles mercadores. A Bíblia diz que Jesus não teve pecado, certo ou errado? Certo ou errado? Quem acha que Jesus teve um pecado aqui, pode falar. Nós esperamos para ver se é realidade mesmo, se é verdade ou não. Vamos discutir o assunto. Mas Jesus não teve pecado. Mas como que Jesus não teve pecado? Se ele passou a mão no chicote lá dentro do templo, derrubou tudo aqueles negócios que tinha lá, jogou pomba para tudo quanto é lado, jogou bicho para tudo quanto é lado, e não só jogou ali as bancadas dos mercadores, como pegou ali o chicote e desceu o chicote naqueles caras. Como é que ele fez isso, irmão? Como é que ele fez isso? Jesus fez isso com delicadeza, irmão. Mas não é a delicadeza que você está pensando, não. Não é assim, não. Não. Essa delicadeza não é a de Jesus, não. Não é não, irmão. Para com isso. Mas ele fez com delicadeza, ele fez sem ira. Ele fez de uma maneira que aqueles homens viram que aquilo era errado. E assim nós devemos fazer também com os nossos filhos. No processo de formação dos nossos filhos, precisa haver disciplina, sim. Precisa haver repreensão, sim. Se você discordar de mim, depois me procure, irmão, para nós conversarmos. Nós vamos tentar mostrar de uma maneira especial, sob a luz da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que filhos precisam ser ensinados, precisam ser educados. Só mais uma coisinha. Não pensa que a escola educa criança. Esquece, irmãos. Escola não educa criança. Escola dá conhecimento para a criança. Educação você tem que dar em casa. Igreja não educa criança. Igreja dá conhecimento da luz da palavra de Deus. Quem educa criança
É você, pai. É você, mãe. E hoje eu vou um pouquinho mais além ainda, porque o Espírito Santo está puxando a minha orelha. Quem educa é você, vovô. Mostrando para ele a relação de aliança que você tem. Aliança, principalmente, primeiro, com Deus. E segundo, a relação que você tem com o seu cônjuge. Quer seja avô ou quer seja pai. Ele tem que ver em mim e na vovó algo que tem firmeza, que tem ali estrutura de aliança. E mesma coisa com o papai e com a mamãe. Portanto, eu gostaria de deixar esta palavra. Eu pulei um pouquinho algumas coisas, pastor, eu corri um pouquinho. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês ponham em prática. Porque nesta coisa de educar, nesta coisa de tratar com os filhos, existem 4 verbos a serem conjugados. O discernir, que é entre a zona de conforto e os limites. Você tem que saber dosar esta coisa. O segundo verbo a ser conjugado é falar. Falar palavras que geram atitudes. Palavras que não venham fazer com que o seu filho desista das coisas. Terceiro verbo é corrigir. Corrija com amor, visando o bem. Presta atenção de como você fala com o teu filho. Presta atenção como você age com o teu filho. Você corrija. E o quarto verbo a ser conjugado é confiar. Confiar que o tempo trará fruto de justiça e paz. Orar para tirar a culpa daqueles que já erraram. O Senhor nos ama, apesar dos nossos erros, e tudo pode restaurar no nosso passado, pontuando os nossos erros e pedindo perdão a Deus. Abaixe a sua cabeça. Feche seus olhos nesta hora. Peça a Deus que, diante de tudo isso que você ouviu, você possa tomar atitudes e lembrar de que filhos são heranças de Deus. Eu sei que um casal, uma casa sem filhos, ela pode ser, ela pode ser incompleta, pode ser. Mas não é um agravante tão grande, onde tira a felicidade do homem e da mulher. Você tem a sua esposa, você tem o seu marido. Haja com ele, haja com ela, a maneira que Deus quer. Que com certeza, sabe o que vai acontecer? Duas coisas, de duas coisas uma. Ou você vai viver muito feliz, sendo dois, marido e mulher, ou você, por muito pouco tempo, vai ser uma geradora. Você vai estar grávida. Sabe por quê? Porque eu tenho para mim que na palavra de Deus, nas coisas de Deus, não há esterilidade. Uma filha ou um filho de Deus não é estéril. O médico pode até dizer para você, o diagnóstico pode ser até para você: olha, o seu marido é estéril, você é estéril. Pode ser, pode. Os médicos estão aí para nos ajudar.
Mas a luz da palavra de Deus, nas coisas de Deus, não há esterilidade. Se você crê nisso, você pode ter certeza que é um passo enorme que você está dando para que você também possa gerar filhos. Eu não sei como você está. Não sei se você está com essa dificuldade ou não. Se você quer ou não. Se você deseja ou não. Gerar filhos. Mas eu sinto de Deus nesta manhã, em dar uma oportunidade para você nesta manhã. Se hoje ainda você não tem filhos, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Se você quer. Se você não quiser, não tem problema. Estamos aqui para dizer, olha, você tem que ter ou não tem que ter. Cada um é cada um. Mas se você deseja, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar somente isto, para que Deus possa trazer para você um entendimento de que filhos são heranças do Senhor. Que filhos são coisas abençoadas, que vai te dar muito trabalho, mas muito, pode ter certeza disso. Deu para mim, deu para todos aqui que são pais. Mas vai trazer algo gostoso na sua vida. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, até aqui nós vamos, Senhor, e até aqui eu vou. Mas uma coisa eu sei, ó Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor quer dar heranças para todos nós. E através de Jesus Cristo, Pai, nós recebemos o dom maior, a herança maior, que é o dom da vida eterna. Mas neste momento, Senhor, como estamos falando de filhos, Pai, nós temos, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, desejosas, ó Deus, desejosos, ó Pai, de gerar filhos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós não sabemos, Pai, qual o tipo de dificuldade, e se há dificuldade, se há algum diagnóstico médico. Mas uma coisa eu sei, ó Pai, à luz da Tua palavra, Tu diz, Senhor, a nós ali, que tudo que nós pedíssemos em nome de Jesus, o Senhor nos daria. Portanto, Senhor, vem agora, Pai, e abençoa estas irmãs. Abre, Senhor, as madres. Pai, em nome de Jesus. Pai, que eles sejam surpreendidos, ó Deus, com o Teu mover, com a Tua promessa. Ó Pai, que eles possam se alegrar, ó Deus, e saber, ó Deus, que eles são inclusos, ó Deus, na bênção maior do Senhor na vida deles. Pai, que o Senhor possa ali favorecê-los, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu creio no Teu poder, Senhor, eu creio na Tua palavra. E nós fazemos isto crendo, Senhor. Ó Pai, nós vamos ouvir, Senhor, testemunhos, Senhor, destas vidas. Ó Pai, e a Tua igreja vai se alegrar, eles vão se alegrar. Ó Pai, em saber que o Senhor olhou para cada um deles, ó Deus. Pai, os abençoe, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus. Pai, se vai aqui entre nós, Senhor, alguém, Pai, que está tendo dificuldade, ó Pai, em educar seu filho, ó Pai, em levar o seu filho, ó Pai, a conhecimento da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, abençoa também, Senhor, este casal, esta família. Ó Pai, que todos os filhos, Senhor, sejam para a bênção, como diz a Tua palavra, Deus. Nós os deixamos, Senhor, eu deixo, Senhor, a Tua igreja diante do Teu altar e agradeço, Pai,
em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém.